Você já investiu horas criando um fluxo perfeito. Aprovou o Figma, testou, subiu em produção. O bot está no ar, os usuários estão interagindo e ninguém está reclamando. Então tá tudo certo? Não necessariamente, porque existe uma grande diferença de um bot que parece estar funcionando e de um bot que você consegue provar que está funcionando. Meu nome é Vinícius Alves e eu sou o Tech Lead do time da Weave, especialista em automações e em IA conversacional. Deixa eu te contar um cenário muito comum nos projetos. O time de produtos aprova o chatbot, o Figma foi implementado certinho, os QAs testaram os fluxos principais e não foi encontrado nenhum erro grave. O bot entrou em produção. Aí 3 meses depois o cliente vem e pergunta: como está o bot? Está performando bem? A resposta que eu mais escuto é: não está tendo reclamações. E aí é o problema. Entenda o seguinte: a ausência de reclamações não é sinal de sucesso, é apenas ausência de reclamações, porque você não sabe quantas pessoas abandonaram o fluxo na segunda mensagem, você não sabe quais opções do menu ninguém clicou, e você não sabe o que os usuários estavam tentando fazer quando o bot não conseguiu entender a resposta deles. E sem saber essas informações, qualquer decisão sobre o bot vai ser baseada em puro achismo. Isso é exatamente o mesmo problema de ter um site sem o Google Analytics. Tecnicamente funciona, mas você está voando completamente às cegas. Mas e aí? O que é tracking e por que muda tudo? Tracking em chatbot basicamente é o registro estruturado de tudo o que acontece dentro do seu fluxo. É como um funil de conversão que você conhece bem em marketing e em produto. Você sabe quantas pessoas entram em cada etapa, quantas avançam e onde está a maior perda. No contexto de chatbot, isso significa saber qual bloco foi exibido para o usuário, qual opção ele escolheu, o que ele tentou dizer quando o bot não entendeu, e em qual ponto do fluxo a conversa foi abandonada, quais os caminhos concentram a maior parte do tráfego. Sem esses dados, você está na mesma situação de uma equipe de growth, que não tem um funil configurado ou não tem um evento de conversão mapeado. Você até pode estar gerando resultado e valor, mas você não consegue provar, e com isso você não consegue fazer nenhum tipo de melhoria de forma sistêmica. Mas aí vem a boa notícia: implementar tracking num chatbot não é complicado, mas precisa ser pensado desde o início do projeto. Antes de construir mais fluxos, é muito importante que você consiga medir o que já existe. Aqui na Weave, a gente tem um padrão de tracking que se aplica em todos os projetos. São 3 tipos de registros que juntos cobrem praticamente qualquer ponto de análise que você vai precisar. O primeiro tipo de tracking é o tracking de exibição. Ele é disparado toda vez que um bloco é exibido para o usuário, independente de qualquer interação. Pense assim, é como um page view. Eu quero saber se a tela foi mostrada. O padrão que a gente utiliza aqui na categoria é nome do bloco mais exibição. Então, por exemplo, menu principal, exibição, com a ação, exibição. Com esse dado, você consegue saber quais são os blocos onde o tráfego está concentrado, quantas pessoas chegaram até ali, e a partir daí calcular taxa de avanço e taxa de abandono. O segundo tracking é a tracking de seleção. Esse tipo é disparado sempre que o usuário faz uma interação válida com o bot. A diferença aqui é que a ação é registrada de acordo com a intenção identificada do usuário. A gente utiliza uma variável chamada IntentionAction, que vem de um script padrão, que ele é responsável por mapear o que o usuário quis dizer. Então, qual que seria o padrão? Na categoria seria nome do bloco mais seleção. Então, por exemplo, menu principal, seleção. E na ação vai ter o valor retornado de IntentionAction. Com isso, você consegue descobrir coisas valiosas. Por exemplo, que 80% dos usuários no seu menu principal estão sempre escolhendo a mesma opção. Isso é um dado de ouro para tomar qualquer decisão sobre o UX. O terceiro tracking, na minha opinião, a mais valiosa de todas, é justamente o que mais falta nos chatbots. É a tracking de input inesperado. Ela registra tudo que o usuário tentou dizer, mas que o fluxo não soube responder. Isso acontece quando a IntentionAction é retornada com o valor de input inesperado. Então, qual seria o padrão utilizado na categoria? Nome do bloco mais input inesperado. Na ação, vai ter o valor de input.content, que é o texto exato que o usuário digitou, e a condição para essa tracking ser executada é se a variável IntentionAction for igual a input inesperado. Esse dado revela coisas que nenhum QA vai pegar em teste. Você vai descobrir que tem centenas de usuários tentando acessar funcionalidades que o bot simplesmente não oferece, ou que estão fazendo perguntas que ninguém mapeou.
Isso, pessoal, é uma fonte inesgotável de melhoria contínua. E nenhum lugar vai te oferecer isso. Deixa eu te dar 3 exemplos práticos do que a gente já encontrou em projetos reais aplicando esse sistema. O primeiro é o menu principal sem tracking. A equipe tinha um menu com 5 opções. Não existia nenhuma tracking de seleção. Ninguém sabia quais eram as opções mais utilizadas. Quando a gente implementou essa tracking, conseguimos descobrir que 2 dessas 5 opções concentravam mais de 75% das interações. As outras 3 eram praticamente ignoradas. E com essa informação, o time conseguiu simplificar o menu, reduzir o ruído e ainda melhorou a taxa de conclusão do fluxo. Isso é perfeito. O segundo caso é tracking de seleção revelando qual era o real caminho dos usuários. Em outro projeto, a gente identificou que a maioria dos usuários saíam do fluxo em um ponto específico, na etapa de coleta de dados. O fluxo parecia perfeito pelo Figma, já tinha sido validado, mas na prática tinha uma atrito enorme. Sem esse funil, isso nunca teria sido identificado. O time teria continuado acreditando que o bot estava funcionando bem. E por fim, o terceiro caso é input inesperado, revelando quais eram as intenções não mapeadas. Esse é o meu favorito. Em um bot de atendimento, a análise dos inputs inesperados revelou centenas de usuários que estavam digitando uma palavra específica, procurando por uma funcionalidade que o bot não tinha. Essa demanda nunca tinha chegado no backlog. Ninguém nunca tinha reclamado formalmente, mas estava lá, invisível nos dados. E quando essa funcionalidade foi implementada, o engajamento do bot subiu de forma muito relevante. Então, recapitulando, pessoal. Fluxo bonito e aprovado não é o mesmo de um chatbot funcionando. A ausência de reclamações não é métrica para sucesso. Sem tracking, qualquer decisão sobre o bot é baseado em achismo. Tracking de exibição, seleção e input inesperado cobrem os principais pontos de análise do seu bot. Input inesperado é a fonte mais rica de melhoria contínua. O problema na maioria dos chatbots não está no fluxo, está na falta de dados para tomar decisões. E a mensagem que eu quero deixar é essa: antes de construir mais fluxos, garantam que você consegue medir os que já existem. Então, se você quer entender melhor como implementar trackings no seu chatbot ou quer revisar a estrutura atual com a gente, entre em contato, vamos adorar olhar juntos com você. Se esse conteúdo fez sentido, deixe seu like, compartilhe com alguém que trabalhe com automações e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Conte com a Weave.